Meus irmãos e minhas irmãs, na semana passada nós víamos nosso Senhor que chamou Mateus para ser seu discípulo. E Mateus imediatamente se levantou, tudo abandonou e seguiu a Jesus. E entrou para aquela aventura maravilhosa de servir a Deus, de buscar de verdade e fazer acontecer na sua vida a vontade de Deus. Hoje nós vemos uma continuação da liturgia da igreja, do Evangelho, onde nosso Senhor olha a multidão. Ele se compadece dela. Por quê? Porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. O que isso quer dizer aqui? Quer dizer que o ser humano precisa ser conduzido. O homem não foi feito por Deus para caminhar sozinho. O homem foi feito por Deus para ser conduzido por Deus. É Deus quem deve conduzir o homem. E observem que todas as vezes na história da humanidade que o homem buscou caminhar sozinho, o homem caiu, se distanciou de Deus e, como consequência, sofreu os piores castigos, e muitos deles que perduram até hoje, provenientes lá da queda de Adão e Eva, do pecado original, do pecado da desobediência. Cristo olha o homem, olha o ser humano, vê o ser humano abatido. Por quê? Porque não são conduzidos por ninguém. Porque o homem não se deixa conduzir por Deus. Só que o Senhor, ao olhar aquela multidão ali, Ele desperta um convite para que aqueles homens trabalhem por uma causa nobre. Para que aqueles homens trabalhem por algo que de verdade dê sentido à vida. Façam algo que perdure para a eternidade. E vejam que o próprio Senhor vai dizer: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, nosso Senhor aqui está dizendo que existe um grande trabalho que deve ser feito, e que somos nós que devemos dignamente, santamente buscar fazer na nossa vida a vontade de Deus, que não é fácil. Começarmos a trabalhar para que o reino de Deus aconteça a partir de nós. Porque muitas vezes nós pensamos que nós trabalhamos pelo reino de Deus quando nós trabalhamos simplesmente na igreja e esquecemos de trabalhar na igreja, corpo místico de Cristo, que somos nós, tendo responsabilidade com a Eucaristia, tendo responsabilidade com o Evangelho. Eu me alegro quando vejo um católico que compreendeu
o compromisso com a Santa Missa, que compreendeu a responsabilidade com a Eucaristia, que pode viver no mundo feliz, alegre, se divertir dignamente, sadiamente, mas sendo justo com Deus. A hora de rezar, vai rezar. A hora de praticar o bem, vai praticar o bem. A hora de trabalhar, vai trabalhar. E é isso que agrada a Deus. Quando nós começamos a compreender que o reino de Deus é construído a partir das nossas escolhas. Compreendermos que o reino de Deus é construído a partir do nosso sim. Que o reino de Deus é construído a partir da nossa opção por Ele. Opção essa que pertence de verdade ao próprio Deus, que nos convida, que nos sugestiona, que de verdade nos exorta a sermos totalmente dele. Vejam que esse pensamento de Mateus está em comunhão com o pensamento do autor sagrado do livro do Êxodo. O que é que o autor sagrado do livro do Êxodo diz? Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. É preciso que o homem aqui tome consciência que deve ouvir a voz de Deus, que deve ouvir a voz de Deus, que Deus não se cala, que Deus de verdade nos convida a crescermos na fé e a nos deixarmos trabalhar por Ele. E assim nós possamos de verdade fazer a Igreja de Cristo acontecer. Ouvir a voz de Deus é estudar a sua palavra, é obedecer aquilo que Deus quer, é se deixar trabalhar por Deus. Ouvir a voz de Deus é ser obediente ao que Ele quer. Não é ter ouvido de mercador, mas é guardar no recôndito do nosso coração as palavras que Deus nos dirige. E Deus nos fala tanto. Como sacerdote, como padre, eu nunca enxerguei o serviço a Deus como algo pesado. Por quê? Porque faz parte da essência do ser cristão, servir ao seu Senhor. Eu nunca consegui enxergar o serviço a Deus como uma obrigação sem prazer, mas como uma obrigação prazerosa. Eu faço porque eu tenho responsabilidade, mas isso para mim de verdade me dá prazer. Quando a gente começa a perceber que quando a gente serve a Deus, a nossa vida tem um sabor diferente, a gente começa a compreender o sentido e o significado da vida. Porque vejam bem, ninguém veio ao mundo por acaso. Todo mundo que veio ao mundo veio com uma missão e um papel a cumprir. Todos nós temos uma responsabilidade
Todos nós temos um papel a cumprir. E volto a repetir: não pode ser pesado para o homem servir ao seu Deus, ao seu Criador. Muitas vezes a gente passa a impressão, muitas vezes a gente tem a impressão que o santo é alguém carrancudo, sisudo, e a gente sabe que não. A gente sabe de jeito nenhum que não é. Alguém toma a moeda dessa menina, que eu não estou conseguindo me concentrar aqui, de jeito nenhum. Me perdi. Então, vejam bem, vou pular porque sumiu o pensamento. Então, nosso Senhor continua no Evangelho Santo, depois de olhar a condição daquele povo ali, simplesmente a chamar os discípulos para o reino de Deus. Simplesmente chamar os discípulos para construírem o reino de Deus. E chama 12, escolhe 12 e coloca na frente da sua igreja, mostrando que é uma escolha pessoal dele, que mesmo aqueles homens defeituosos, quebradiços, por causa da condição humana, eles têm muito de verdade a oferecer. E podem de verdade construir o reino de Deus. Lembrei o pensamento. Muitas vezes a gente tem a impressão que o santo é alguém sisudo. A gente tem a impressão que ser santo é algo chato. A gente tem a impressão que ser santo muitas vezes é algo pesado, que nos faz viver de um modo infeliz. Só que a santidade não é isso. A santidade é o homem, enquanto cristão, ele viver dignamente, usufruindo daquilo tudo que é lícito, mas com a consciência de que ele pertence a Deus, com a consciência de que ele é de Deus, com a consciência de que ele está no mundo, e no mundo deve buscar ser feliz servindo a Deus, e que assim ele vai construindo o reino de Deus a partir das suas escolhas. São tantos os santos de um senso de humor apuradíssimo na igreja, que não viveram de jeito nenhum, infelizes porque eram de Deus. Ser de Deus é descobrir o sentido da vida. Ser de Deus é ter prazer naquilo que pertence a Deus e viver no mundo da melhor forma possível, se comportando dignamente como um cristão. O católico não é um rompido com o mundo. O católico é um cristão consciente, que vive no mundo, usufruindo daquilo que de bom Deus deixou no mundo e que serve para a nossa salvação. Eu lembro de uma vez, quando eu me aproximei de uns paroquianos, eu lembro de uma vez que, quando eu cheguei perto, um paroquiano, num leilão, numa determinada igreja,
pegou, estava bebendo alguma coisa e escondeu. Não sei onde foi. Estava chegando, ficou com vergonha, e o outro foi, pegou assim, escondeu assim no cantinho. Quem falou que é proibido? Quem falou que é proibido se divertir, brincar, ser feliz? Não é. Desde que seja com dignidade e respeito. E isso é muito sério. Por quê? Porque vejam bem, o Senhor nosso Deus nos deixou para crescermos na fé. E o crescimento de fé nos exige olhar as situações e as coisas com o olhar de responsabilidade, de compromisso. É a mesma coisa de uma pessoa que trabalha, mas ela trabalha só e unicamente porque precisa do salário. E todos os dias, quando acorda, já acorda com um tédio, porque vai trabalhar com indisposição, sem compreender que está sendo ingrato por Deus, está sendo ingrato com Deus, porque tantos queriam estar naquele lugar e não estão. Veja, e tem gente assim, que o tempo todo vivem uma ingratidão, não aceitando a vida que o Senhor, bom Deus, nos deu, para que possamos crescer e sermos felizes a Ele servindo. Observem que o Senhor, bom Deus, aqui nos fala em uma vida de trabalho pelo reino. E uma vida de trabalho pelo reino passa pela alegria de servir a Deus. E aí eu pergunto a vocês assim: será que está existindo da sua parte fidelidade para com Deus? Será que existe da tua parte alegria de servir a Deus? Será que existe um prazer de se relacionar com o teu Deus? Será que você já aprendeu a ter responsabilidade com as coisas de Deus, com a palavra, com a Eucaristia semanal? Será que você compreendeu já que nós temos um papel neste mundo a cumprir? E todos nós devemos cumprir bem esse papel deixado por Deus para a nossa salvação? Vejam, meus queridos irmãos e minhas irmãs, o Senhor termina o seu Evangelho dizendo: o reino dos céus está próximo. Não é um próximo que é no nosso tempo, mas é um próximo que é no tempo de Deus. Na semana que vem, nós veremos Nosso Senhor, a liturgia, completando esse pensamento. Quando o Senhor, o bom Deus, vai com dignidade chamar a atenção dos cristãos assim: não tenhais medo dos homens. Quando Ele vai exortar as pessoas dizendo simplesmente assim: Deus sabe tudo. Até os vossos cabelos estão contados. E por fim, nós veremos a coroação dessa liturgia desses 3 domingos, quando nosso Senhor vai terminar dizendo assim: aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas o que é negar, Padre, a Deus? É quando você não assume com responsabilidade aquilo que você é, quem você é, filho de quem você é. E assim
Você simplesmente nega o teu Deus. Já pensou se o teu filho ou a tua filha, ao chegar nos cantos, não te apresentasse como pai ou como mãe, te escondesse dos amigos, das amigas, porque tem vergonha de você? Como é que você ficaria? Abalado, triste, porque ela está ou ele está fazendo uma coisa que não tem cabimento. Muitos cristãos negam a Deus diariamente, quando não conseguem assumir a responsabilidade de serem de Deus e no mundo darem sabor. Conclusão: assumamos com responsabilidade, com zelo e com dignidade o chamamento que o bom Deus nos faz, o chamamento que o Senhor todos os dias nos faz e nos convida para crescermos na amizade com Ele e assim juntos alcançarmos o céu. Vamos ficar de pé.